Salve, salve jovens! Cá estamos nós mais uma vez. Sou o professor Aloysio Ferro, que está com o componente de História e de Ensino Religioso. Nós estamos em mais uma empreitada nessa semana, nessa aula, com o objetivo de corrigir a nossa prova de diagnóstico. Então, espero que todos estejam bem e vem conosco para nós corrigirmos a nossa avaliação de diagnóstico e entender um pouco dessas habilidades que trabalhamos no ano passado. Fala moçada do 7º ano, estamos na nossa correção da nossa prova de diagnóstico. Iremos descer para a nossa primeira questão, e a questão ela tem como objeto de conhecimento a pré-história. E sabemos que no período pré-histórico nós tínhamos 3 subperíodos que ia desde o Paleolítico, passando para o Neolítico, até chegar à Idade dos Metais. Mas a figura rupestre, a pintura rupestre, que é o nosso tema principal desse objeto de conhecimento, ela representava um pouco dos costumes, da vivência, do dia a dia daquele povo pré-histórico, que por muitas vezes eram chamados aqueles homens da época de homens das cavernas, até porque alguns chegaram a habitar, a ficar próximos às cavernas para sua própria proteção. E uma das formas de representar os seus significados, o seu dia a dia, era por meio da arte ou da pintura rupestre. E eles pintavam tanto ações como da caça, pintavam ações do dia a dia, e como representa a própria pintura da questão. E baseado nessa própria informação, a gente vai para o comando da questão. Chamamos de arte rupestre as criações artísticas feitas em rochas durante a pré-história. Elas poderiam ser categorizadas em pintura rupestre e gravura rupestre. Abaixo, um exemplo de tal arte. Bem, é bom salientar que nesse contexto, nessa situação e nesse inserto de questão, nós temos uma representação dos povos pré-históricos e do dia a dia de cada um. De acordo com a nossa habilidade trabalhada, nós temos aqui o comando da questão, lembrando que a imagem e lembrando que o texto inicial são contextos para nós entendermos, e o comando fala: a pintura rupestre é uma excelente fonte de estudo no campo da história da humanidade, devido... Bem, meu povo, durante a pré-história, que era um período que antecede a escrita, que é bem antes da origem da escrita, já que naquela época aquelas populações não poderiam escrever para que deixasse registrado o seu dia a dia, a sua história, eles representavam com seus costumes, com suas tradições e, como tem na questão, com a sua arte, que era a pintura rupestre. Eles pintavam o seu dia a dia, a forma de caça, percebam que existe um arco, uma flecha, animais, existem pessoas com instrumentos, pessoas gesticulando. E, sobretudo, dentro desse período pré-histórico era isso, era a vivência, era o dia a dia. Então, de acordo com essas informações, o que dá para a gente inferir, né? O que dá para a gente entender? Que comprovam que os estudos pré-históricos não precisavam das técnicas para a caça? Errado. Os povos pré-históricos, para sobreviver, para se alimentar, precisavam sim desenvolver as técnicas e táticas para a caça. Então a letra A é errada, não marcaremos ela. Letra B, provar que os dinossauros existiram na mesma época dos humanos, totalmente errada. A época que os dinossauros existiram, de acordo com algumas historiografias, é bem distante da época do ser humano. Então, até a própria história, o nosso componente de história, estuda a história do homem no tempo, não é dos dinossauros. Então, a letra B está totalmente errada. Letra C. Estabelecer a criação do alfabeto paleolítico. Meu povo, o alfabeto foi criado muito depois pelo povo fenício, não é do período pré-histórico. E sobrou apenas a letra D, que é o nosso gabarito, a nossa alternativa correta. A nossa representação da arte rupestre registra os costumes e o cotidiano dos povos pré-históricos. E é isso, é verdade.
Percebam que na arte pré-histórica nós temos aqui, pintura rupestre, a representação do dia a dia deles, que era da caça, né? Então, letra D é o nosso gabarito. Passando adiante, nós temos a questão 2. O objeto de conhecimento é referente ao mundo antigo, especificamente ao Egito Antigo. E a questão fala o seguinte: o Egito Antigo foi desenvolvido no nordeste da África, numa região naturalmente protegida pelo deserto do Saara e fertilizada pelo rio Nilo. Gravem essa palavrinha aqui, fertilizada, tudo bem? Uma das principais características atribuídas à formação do Egito é o desenvolvimento. Gente, tanto a Mesopotâmia, com as cidades-estados, com o Império Babilônico, como também no Egito, no Reino do Egito, eles precisaram desenvolver técnicas de recursos hídricos, eles precisaram desenvolver técnicas para construir diques, para construir canais, para tirar aquela água das enchentes e levar para os locais mais distantes que precisavam de umidade para poder plantar, para poder colher. Então essas sociedades antigas, que tinham um tipo de sistema hidráulico, elas também são chamadas de sociedades hidráulicas, porque elas necessitaram desenvolver as técnicas e os recursos hídricos, ou seja, hídrico vem de água. Então eles precisavam desenvolver técnicas para utilizar aquela água das enchentes dos rios para que pudessem desenvolver os seus respectivos territórios na agricultura. Então, uma vez que foi dada essa explicação, a única alternativa correta para nós é a letra A, do controle dos recursos hídricos, que seria o nosso gabarito correto, tudo bem? Vamos para a terceira. Na terceira questão, o nosso objeto de conhecimento é referente aos grupos indígenas do Brasil. E na imagem nós temos um ritual onde eles estão fazendo uma fogueira, estão assando pedaços de carnes de órgãos e muito provavelmente de um ser humano. A imagem representa um ritual de sacrifício e alimentação de um prisioneiro de guerra do povo Tupinambá. Esse ritual é conhecido como... Bem, galera, veja bem. O ritual onde a alimentação da carne ocorria era chamado de antropofagia. Ah, professor, não estou lembrado. Por quê? Porque a antropofagia ela consistia no seguinte: na alimentação da carne do opositor, do inimigo, para que o espírito daquele inimigo, espírito guerreiro, espírito de fortaleza, fosse transferido para a tribo que foi a conquistadora. A tribo que foi vencedora do conflito, ela teria essa possibilidade de alimentação do prisioneiro. Só que a alimentação não é um canibalismo. O canibalismo é quando ocorre a alimentação da carne humana apenas por necessidade biológica, está com fome e se alimentou. Mas a antropofagia ela consistia em um ritual, em uma crença. Eles acreditavam sim que aquele espírito guerreiro iria ser passado, iria ser repassado para cada um que se alimentava. Então, resposta correta, nossa letra B. Quarta questão. Por volta do século 8 a.C., o crescimento demográfico dos gênios gregos deu origem a uma forma de organização política e social denominada polis. Um dos fortes atributos dados a elas era... Bem, galera, as características das polis gregas era primordialmente a sua auto-independência. Ou seja, cada polis era autônoma para ter as próprias regras, a sua própria política, a sua própria economia e o seu próprio governo. Nenhuma dependia uma da outra em termos de governo. Então, nós tínhamos lá Esparta, Atenas, que são as principais, e cada uma vivia por si só. Tudo bem? Então, vamos para a letra A. Um dos fortes atributos dados a elas era a sua unidade interdependente como império, uno. Não, eles não eram um império, não eram uma unidade, eram várias cidades-estado. A falta de, letra B, a falta de articulação política e seus regramentos únicos.
Os regramentos não eram únicos, cada cidade-estado, polis, tinha o seu próprio regramento e, pelo contrário, é lá na Grécia Antiga, nessas cidades-estados, que o termo política surge, a arte de fazer o bem para a polis, política. Então, letra B está errada. Letra C, a sua independência e formato autônomo de regras para cada cidade-estado. Exatamente, corretinho. Então, aqui a letra B seria a correta. E letra D, a grande estima pelo monoteísmo cristão. Errado. O monoteísmo cristão na Grécia Antiga não era válido, uma vez que lá existiu o politeísmo e Cristo nasce muito depois. Vamos para a nossa última questãozinha. Aqui nós temos uma imagem de uma arquitetura antiga e é um símbolo arquitetônico, é um símbolo de material histórico concreto lá da Roma Antiga, que ainda hoje serve como palco de turistas. E aqui nós tínhamos várias brigas de gladiadores, nós tínhamos corridas de biga, nós tínhamos várias competições e onde ocorria bastante aquela política conhecida como pão e circo. E essa estrutura aqui é o Coliseu. Então, a resposta correta seria a letra D, o Coliseu. Então, jovens do 7º ano, por aqui nós findamos a nossa correção da nossa avaliação diagnóstico. Façam suas anotações, retornem o vídeo quando puder e fiquem com Deus e vamos dar sequência na nossa aula.